Muito bem. Hoje a gente começa a falar um pouco do capítulo 22, que é basicamente conceito de campo elétrico. Muito bem. A grande pergunta aqui é o seguinte: dado duas cargas elétricas, Q1 e Q2, como é que pode a partícula 1 afetar a partícula 2 se estas não se tocam, tá certo? Como é que a gente explica essa ação, a distância que existe entre duas cargas? Então, como a gente já viu, né, se tiver uma carga Q1 e uma carga Q2, dependendo do sinal aqui das cargas, vamos supor aqui duas cargas positivas, vai? Você vai ter então uma força, no caso de duas cargas iguais, de repulsão entre essas cargas, que é uma interação à distância, tá certo? Elas não se tocam, no entanto, elas podem se atrair ou se repelir. Então, como é que a gente explica essa ação à distância, né? Como explicar esta ação à distância? Muito bem. De fato, o que a gente aprendeu e a gente se atentou com os experimentos aí nos últimos, 200 anos, foi que cada uma das partículas cria, então, o que nós denominamos de campo elétrico no espaço que a cerca, tá certo? E é através desse campo que a interação acontece. Então, da mesma maneira que a gente pode definir campos escalares, tá certo? Como campo de pressão, campo de temperatura, o campo elétrico, ele é um campo denominado vetorial, tá certo? Então ele é constituído por uma distribuição de vetores que está presente em todo o espaço. Muito bem. Então a pergunta é como é que nós definimos esse campo elétrico, né? Como definir o campo elétrico? Então, basicamente, o que se faz é fazer uso do que a gente consegue observar, que é basicamente a força. Então, a gente conhece a relação de força entre as cargas, que é dada pela lei de Coulomb, e é através dela que nós, então, vamos definir o campo elétrico, tá certo? Então, suponha que eu tenho uma carga Q, aqui, e eu quero determinar o campo elétrico, por exemplo, numa posição arbitrária do espaço, por exemplo, aqui, ó. Como eu já disse, esse campo é um campo vetorial presente em todo o espaço, mas eu quero determinar naquele ponto particular, ali onde eu coloquei meu X amarelo. Como é que eu faço para definir o campo elétrico naquele ponto em particular? Ou em qualquer ponto em geral, mas vamos olhar inicialmente nesse ponto aí. Então o que a gente faz é colocar nesse ponto amarelo, aí onde eu quero definir o campo elétrico, uma carga Q0, que é chamada carga de prova. Então eu coloco aqui uma carga de prova, que é uma carga positiva, tá certo? Então eu coloco uma carga positiva de prova. E então eu meço a força eletrostática que essa carga aqui exerce sobre a minha carga de prova, tá certo? Então a gente mede essa força eletrostática F e definimos então o campo elétrico da seguinte maneira. O campo elétrico, então, oriundo dessa carga aqui, nada mais é
do que a força que essa carga aqui exerce sobre a minha carga de prova, que eu vou chamar aqui de F, dividido pela minha carga de prova. Tá certo? Isso, então, define o meu campo elétrico. Basicamente isso. Com isso, é fácil notar que a orientação de E ou seja, a orientação do meu campo elétrico é a mesma da força F. Ok? E note que esse campo ele existe independente da carga de prova, certo? A gente já vai fazer cálculos aí para uma carga pontual, você vai ver que ele existe independente da carga de prova. Muito bem. Bom, como é que fica o campo, então, produzido por uma carga pontual, tá certo? Tem lá uma única carguinha, como é que fica o campo? Aqui, se você se atentar, eu vou fazer em ordem diferente do livro. O livro ele tem o 22.2, que é o campo elétrico, depois ele fala de linhas de campo elétrico e depois ele fala do campo elétrico produzido por uma carga pontual. Eu vou do 22.2 para o 22.4 e já já eu volto para o 22.3. Então, a minha pergunta aqui, que é o 22.4, que é para a gente entender bem esse conceito aqui, é como é que fica o campo elétrico produzido por uma carga pontual. Muito bem. Como a gente já disse, né? Para determinar o campo elétrico produzido por uma carga pontual, o que a gente faz é utilizar uma carga de prova, certo? Então, novamente aqui eu tenho a minha carga pontual, que eu quero calcular o campo elétrico. O procedimento padrão, então, vou supor aqui, no ponto onde eu quero calcular o campo elétrico, uma carga de prova, aqui 0, que é uma carga aqui positiva, tá certo? Coloquei ali. Quero determinar o campo nesse ponto aqui, ó, P, que é o meu ponto em amarelo. Calculo a força que a carga Q exerce sobre Q0. Pela lei de Coulomb, a gente já sabe que o F é igual a K, Q, Q0 sobre R ao quadrado, onde o R é essa distância aqui entre as duas cargas, na direção R versor, onde o R versor é um versor aí que aponta na linha, na direção da linha que une as duas cargas. Então tem uma linha aqui, ó, que une as duas cargas, o meu R versor está nessa direção aqui, certo? Dado a força, onde o Q0 aqui é a minha carga de prova, tá certo? Essa aqui é a força que age sobre Q0, então é fácil a gente determinar o campo elétrico. Muito bem. Se Q for positivo, tá certo? Como essa carga aqui é positiva, sempre positiva, a carga de prova ela é positiva, então eu pergunto a vocês, o campo elétrico no ponto P, onde eu quero calcular, ele aponta na direção do meu Q ou se afastando de Q? Se o Q for uma carga positiva. Hã? Se afastando, tá certo? Por quê? Porque a força é nesse sentido, se a minha carga Q for positiva, tá certo? Então, o sentido de F é para longe da carga pontual Q, se essa é positiva, e na direção de Q, se essa é negativa, tá certo?
Se ela for negativa, ao contrário do que eu já falei agora, por exemplo, se ela fosse negativa, para onde seria essa força? Seria uma força de atração, tá certo? Eu teria uma força para cá. Logo, o meu campo elétrico, que tem a mesma direção da minha força, estaria apontando, então, em direção à minha carga aqui. Tá claro? Sim? Então, só para enfatizar aqui, o campo elétrico aponta, vamos chamar aqui de para longe, vai, para longe de que, se esta for positiva e na direção de que, se esta for negativa. E quanto vale esse Q? Esse campo E? Pela nossa definição, basta se atentar que o meu E é igual ao F sobre Q0, logo, o meu campo elétrico é K Q sobre R ao quadrado, R versor. Então está aqui, esse é o campo elétrico produzido por uma carga pontual. Ok? Uma boa pergunta? Tranquilo? O sentido de E, como a gente pode ver, é o mesmo da força. Tá certo? Muito bem. Então, vetorialmente, se a gente olhar, se a gente tiver uma carga positiva, nós vamos ter então aqui, ó, o campo elétrico apontando para longe dela. Se a mesma fosse uma carga negativa, o campo elétrico, então, estaria apontando em direção à minha carga pontual. Tá certo? Note que quanto mais próximo da carga, se você olhar aqui, ó, maior será o campo. Tá certo? Quanto mais próximo da carga, essa distância ela fica menor, logo o meu campo elétrico ele é cada vez maior. Outra observação importante é que, de maneira análoga à força, o princípio da superposição também é válido para o campo elétrico. Então, o que isso quer dizer? Imagine que eu tenho agora duas cargas aqui, ó, uma carga Q1 e uma carga Q2. E eu quero saber qual é o campo produzido aqui, nessa posição aqui. Muito bem, o que eu faço? Coloco uma carga Q0 aqui, calculo a força, tá certo? Então esse aqui é meu Q1 e ali meu Q0. Então a força sobre Q0 vai ser então F10, como a gente já viu do princípio da superposição, mais F20. O campo elétrico, por sua vez, vai ser F sobre Q0, que é igual a F10 sobre Q0 mais F20 sobre Q0. E se eu tivesse mais força, seria a soma delas se eu tivesse, então... Então, basicamente, o campo elétrico produzido nesse ponto em questão é o campo elétrico produzido por Q1 mais o campo elétrico produzido por Q2. Tá certo? Então, o campo elétrico
obedece o princípio da superposição. Da mesma maneira que a força. Se eu tivesse N cargas, seria F10 mais F20 mais F30 mais Fn0. Soma de todas as forças vetorialmente, certo? É um vetor também. O campo elétrico, assim como a força, ele é um vetor. Beleza? Alguma pergunta? Beleza? Muito bem. Bom, dito isso, vamos definir então o que é conhecido na literatura como linhas de campo elétrico, tá certo? Então, 22.3, que eu pulei agora há pouco, fala de linhas de campo elétrico. Muito bem. As linhas de campo elétrico é um artifício desenvolvido pelo Faraday lá no século XIX, a fim da gente visualizar essas linhas de força, tá certo? Então, para poder colocar na folha, fazer os desenhos e tudo mais, o Faraday, então, desenvolveu esse artifício que é chamado linhas de campo elétrico. Bom, como é que fica essas linhas? É uma representação geométrica, tá certo? Então, a relação entre as linhas de campo e os vetores de campo elétrico é a seguinte, ó. Então, 2 pontos principais. 1. Em qualquer ponto a orientação de uma linha de campo retilínea. Então, a orientação de uma linha de campo retilínea ou a orientação da tangente a uma linha de campo não retilínea é a orientação do campo elétrico E. O que isso quer dizer? Então, eu posso estar no espaço, pode ser que minha carga que está criando, ou minha superfície carregada que está criando essas linhas de campo, ou o campo, esteja muito longe, tá certo? Eu não estou nem olhando para ela. Mas eu sei que nesse espaço aqui, eu tenho algumas linhas de campo aqui, ó. Então vamos supor que eu tenho linhas retilíneas aqui, ó. Essas aqui são minhas linhas de campo. Então, o que o Faraday definiu foi o seguinte: se eu tenho essas linhas de campo, a orientação do campo elétrico é basicamente a orientação dessa linha de campo, tá certo? Então, o meu campo elétrico, ele está aqui, ó. Basicamente, eu só não estou desenhando em cima, mas deveria desenhar em cima, só para ficar claro. Ele aponta exatamente na orientação da minha linha de campo, se ela for retilínea. Mas ela não precisa ser retilínea, eu posso ter linhas de campo assim, ó, por exemplo. Tá certo? Tá aí linhas de campo não retilíneas. Não retilíneas. Como é que fica o campo elétrico em toda a região do espaço? Então, ó, nesse ponto aqui, por exemplo, ó,
campo elétrico é tangente à minha linha de campo. Então ele aponta aqui, ó. Nesse ponto aqui, ó, o meu campo elétrico, ele aponta aqui, ó. Tangente à linha de campo. Nesse ponto aqui, ó, tá aqui, ó. Sempre tangente às minhas linhas de campo. Tá certo? Tá claro o que quer dizer? Se eu tenho essas linhas para representar, eu falo até aqui o meu espaço com essas linhas de campo. Qual é o campo, a orientação do campo nessa posição aqui? É tangente à minha linha de campo. Qualquer lugar de espaço ela é tangente. Então aqui, ó, nessa posição aqui, ó, o meu campo elétrico ele aponta para cá. Ó. Esse é o meu campo elétrico nesse ponto P. Nesse ponto aqui em questão aqui, ó, o meu campo elétrico ele aponta para cá. Tá certo? Esse te dá a orientação do campo elétrico em todo o espaço. Porque senão ele teria que desenhar inúmeras setas, né, para representar o campo elétrico, né, inúmeros vetores. Então ele desenvolveu essa ideia de linhas de campo para poder ficar um pouco mais fácil de representar de maneira geométrica. Tá certo? Além disso, 2. O número de linhas por unidade de área medida em um plano perpendicular às linhas é proporcional ao módulo de E. Ao módulo do campo elétrico. Ou seja, quanto mais linhas eu tiver por unidade de área, mais forte é o meu campo elétrico. Então, só para a gente entender isso aí, os dois casos. Então, suponha que eu tenha aqui, ó, uma esfera carregada negativamente, certo? As linhas de campo dessa esfera, elas estão afastando ou chegando? Chegando, certo? Por quê? Qualquer carga de prova que eu coloque aqui em qualquer lugar, ela vai ser positiva, né? E a força vai ser apontando na direção dessa minha esfera negativa. Então as minhas linhas de campo, ó, estão aqui, ó. Como você pode observar, ó, nessa região aqui, ó, o número de linhas, se eu pegar uma mesma área, ó, vai ser maior do que nessa região mais afastada, tá certo? Então isso quer dizer que o campo nessa região aqui ele é maior do que aqui, onde está mais afastado, porque o número de linhas é muito maior, certo? É isso que ele quer dizer aqui. Outros casos, por exemplo, se tiver um plano carregado positivamente, para onde apontam as linhas de campo? Se afastando, como a gente vai ver, eles são perpendiculares a esse plano. Então são linhas assim, tá certo? Se eu tiver duas cargas positivas, por exemplo, se você fizer as contas, você vai ver, por exemplo, se tiver duas cargas positivas iguais, quanto vale a força aqui? Nesse ponto aqui, ó, bem no meio. Se eu tiver duas cargas positivas. Nulo, né? Então não pode passar nenhuma linha de campo ali. Certamente não pode passar linha de campo, né? Porque não tem força nenhuma se as cargas forem iguais. E se você fizer a conta, você vai ver que as linhas de campo são mais ou menos assim, ó. Aqui para cima elas ficam exatamente
tá certo? Em relação ao teste 1 aqui agora. Então, a gente quer saber, no item A, qual é o sentido do campo elétrico produzido pelo elétron, tá certo? Então, o elétron é uma carga negativa, eu vou colocar aqui uma carga de teste aqui, positiva, tá certo? Então, como a força é uma força de atração, o sentido do meu campo elétrico vai ser, então, apontando na direção de E. E da mesma maneira, se eu colocar uma carga positiva aqui em R, tá certo? Vai estar apontando na direção de E. Sempre a carga de teste é uma carga positiva, ok? Então, o sentido do campo elétrico produzido pelo elétron é sempre apontando na direção do elétron, porque o elétron é uma carga negativa. Tá certo? Aí ele fala o campo total produzido. Muito bem. Aí a gente tem que tomar um certo cuidado. Por quê? Vamos analisar o S, que a gente vai colocar aqui, ó, uma carga positiva. Ele vai ter, o campo elétrico vai ter uma força de atração, tá certo? E o campo P, produzido pelo P, pelo próton, vai ser uma força de repulsão. A grande pergunta agora é quem é maior? Quem produz a força maior? O próton ou o elétron? O elétron, né? Porque essa distância aqui é menor. E como a gente já viu, a força, assim como o campo elétrico, é proporcional a 1 sobre R ao quadrado de uma carga pontual. Logo, o elétron aqui sobre o S exerce uma força maior. A força resultante, então, é da esquerda para a direita, de forma que o campo elétrico é nesse sentido aqui. Ok? Isso sobre S. Em R, vou colocar aqui, ó, uma carga positiva. Novamente, o elétron vai atrair, vai ter uma força nesse sentido. Tá certo? E o próton, por sua vez, agora, vai criar uma força de repulsão, tá certo? Porque ele também é uma carga positiva. Então, novamente, aponta da direita para a esquerda. Então, no ponto R, a gente tem aqui como resultante um campo elétrico apontando da direita para a esquerda. Eu estou pondo abaixo aqui, né, mas para ser rigoroso, o campo elétrico em S em R total, vamos desenhar ele aqui, é algo assim, ó. Então vamos pôr aqui em vermelho. Esse é o campo elétrico de R, esse é o campo elétrico de S. Tá certo? A direção dele. Ok? Muito bem. Bom, agora tem um outro ponto extremamente importante, que é o campo elétrico produzido porque é definido como sendo um dipolo elétrico, tá certo? Então o que vem a ser um dipolo elétrico e como é que a gente calcula o campo elétrico produzido por um dipolo? Então esse é o 22.5, vai ser o último ponto aqui que a gente vai falar agora, porque ele já é um pouco mais detalhado, a gente tem que fazer com um pouco de atenção. Então, 22.5 é o campo elétrico produzido por um dipolo elétrico. Muito bem. Então, o que vem a ser um dipolo elétrico? Então, se você tiver duas partículas carregadas de módulo Q e sinais opostos, separados por uma certa distância d, essa configuração recebe o nome de dipolo elétrico, tá certo? Então, nada mais é do que uma carga positiva, uma carga negativa, distantes de D. Esse objeto aqui, como um todo, recebe o nome de dipolo elétrico, tá certo? A gente define o que é chamado de momento de dipolo, que é um vetor que aponta, esse vetor, ele aponta da carga negativa
para a carga positiva. Então a gente define aqui um vetor P, onde o P é chamado de momento de dipolo elétrico. Ok? Então, o sentido de P é tomado como sendo do lado negativo para o positivo, tá certo? Contrário do campo elétrico, tá certo? O campo elétrico ali, se eu olhar o campo elétrico nessa configuração, é uma linha de campo que sai da carga positiva para a carga negativa, tá certo? O dipolo, ele é um vetor que é a ponta da carga negativa para a carga positiva. Ok? Por definição. Muito bem. Então a pergunta que a gente quer fazer é: quanto vale o campo produzido por essa configuração aqui? Mais do que isso, eu quero calcular o campo elétrico em alguma posição aqui arbitrária, P, de tal forma que essa distância do dipolo até o meu ponto P, essa distância aqui, ó, daqui até aqui, seja muito maior do que essa distância aqui. Tá? Isso configura um dipolo. O dipolo, na realidade, são duas cargas muito próximas uma da outra, mas próxima e referente aqui, referente à distância que eu estou calculando do campo elétrico. Certo? Então, são duas cargas de sinais opostos, muito próximas uma da outra. Como fica o campo elétrico produzido por essas duas cargas em todo lugar do espaço, toda a região do espaço? É isso que é a grande pergunta. Tá certo? E é isso que a gente vai fazer. Aqui a gente vai se limitar a calcular o campo elétrico num ponto P que está situado a uma distância Z do centro do dipolo sobre a reta que liga as duas partículas. Então, só para enfatizar aqui, a minha ideia é o seguinte, ó. Eu tenho aqui a minha carga negativa, tenho aqui a minha carga positiva, e o meu objetivo é calcular o campo elétrico aqui, numa linha uma reta que liga as duas partículas, tá certo? Sobre essa reta que liga as duas partículas. Então, quanto vale o campo elétrico aqui nessa posição? Tá certo? É isso que a gente vai fazer. Então, tem algumas continhas aí e tudo mais, porque depois a gente vai levar em consideração que essa minha distância aqui, ó, D, é muito menor que essa distância do centro do dipolo até o ponto onde eu quero considerar, certo? Então, nosso objetivo é supor que Z é muito maior do que D. A gente vai levar essa propriedade, esse limite em consideração, certo? Então vai ter uma aproximação por trás ali. Nesse limite, como é que fica o meu campo elétrico. E aí vocês vão aprender, ontem a gente viu uma aplicação de derivada, né? Hoje você vai ver uma aplicação de limite, que é limite quando D tende a zero, certo? É isso que a gente vai fazer. Então, muito bem. Então, para a gente fazer essa conta, eu trouxe uma figura aqui que vai simplificar a nossa vida, porque eu poderia desenhar, mas utilizar a figura é muito mais apropriado. Ops. Então tá aqui, ó. Então, eu vou explicar o que é essa figura aqui. Tenho aqui, ó, a minha carga positiva, tá certo? Tenho aqui a minha carga negativa, de forma, então, que eu tenho um dipolo aqui. Tá certo? Meu objetivo qual é? Calcular o campo elétrico
aqui, ó, nesse ponto P, que está a uma distância Z do centro do dipolo. Tá claro? É isso que eu quero fazer. E esse campo, eu estou me limitando, eu poderia calcular isso aqui, por exemplo. Mas para facilitar as nossas contas, eu vou calcular ele no eixo aqui, ó, que liga os dois dipolos, certo? Vai facilitar bastante a nossa vida aí. Por simplificação, simplesmente por simplificar. Muito bem. Então, como é que fica o campo elétrico, que eu denomino aqui de E+, no meu ponto, aliás, no meu campo elétrico E, que eu quero calcular? Então, ó, o E total, ele vai ser basicamente o campo elétrico produzido pela carga positiva, ou seja, o campo elétrico produzido por essa carga, mais o campo elétrico produzido pela carga negativa. Princípio da superposição, certo? Duas cargas pontuais, calculo o campo produzido por uma mais o campo produzido pela outra. Porque eu tenho que me atentar que as distâncias estão diferentes, tá certo? A minha carga de prova que eu vou colocar aqui, ó, no Q0, ela está mais próxima da carga positiva do que da carga negativa. Sim? Muito bem, tudo isso tem que levar em conta. Muito bem. Bom, aqui, ó, eu chamei a distância da carga positiva até o P de R+, e a distância da carga negativa até o P de R-. Tá claro? De forma que o campo elétrico, então, ele é igual a K Q sobre R+ ao quadrado menos, por quê? Porque a carga é negativa, tá certo? K Q sobre R- ao quadrado. Tá certo? Esse sinal negativo vem porque a carga aqui, ó, é uma carga negativa. Muito bem. Quem que vale R+? Em função de Z e de D. Então, se a gente se atentar aqui, ó, a gente vai ver que R+, ela nada mais é do que Z menos D sobre 2. Concorda? Ó? É o Z menos esse tamanho aqui, ó, que é D sobre 2. Isso me dá a distância da carga positiva até a carga negativa. E o R-, por sua vez, é igual a Z mais D sobre 2. Tá claro? Acompanhando? Beleza? Então, substituindo lá, eu tenho aqui o campo elétrico é igual, então, a K, Q, vou pôr em evidência aqui o meu KQ aqui, que multiplica 1 sobre Z menos D sobre 2 ao quadrado, menos 1 sobre Z mais D sobre 2 ao quadrado. Certo? Muito bem. Vou fazer aqui umas simplificações aqui, ó. Vê se isso eu não posso escrever assim, ó. Isso aqui é igual a K, Q. Vou colocar esse Z aqui, ó, em evidência aqui. Então, isso aí vai ficar 1 Z que multiplica 1 menos D sobre 2Z, tudo isso ao quadrado, menos 1 sobre
z, 1 mais d sobre 2z, tudo isso ao quadrado. Tá certo? Posso fazer isso? Sem problema, né? Se eu fizer a distributiva, você vai ver que vai dar z menos d sobre 2 e z mais d sobre 2. Agora eu posso colocar o z ao quadrado em evidência. Então isso aqui vai ficar igual a kq sobre z ao quadrado, que multiplica. Agora eu vou chamar aqui, ó, só para facilitar a nossa vida, ó. Vou mudar de cor aqui, ó. Alfa igual a d sobre 2z. Tá certo? Só estou chamando aí para simplificar. Então vai ficar 1 menos alfa ao quadrado menos 1 sobre 1 mais alfa ao quadrado. Certo? Onde o alfa é o d sobre 2z ali. Tá acompanhando? Beleza? Muito bem. Agora, vamos olhar só o termo que está entre os colchetes aqui, ó. Só esse termo aqui, ó. Vou focar nesse termo aqui, certo? Então, olhando para esse termo, a gente vai ter aqui, ó. 1 sobre 1 menos alfa ao quadrado menos 1 mais alfa ao quadrado, 1. Certo? Posso fazer o seguinte, esse primeiro termo vou multiplicar e dividir por 1 mais alfa ao quadrado. 1 mais alfa ao quadrado, vai ficar 1 menos alfa ao quadrado, 1 mais alfa ao quadrado, menos... E o segundo termo, eu vou multiplicar por 1 menos alfa ao quadrado. 1 mais alfa ao quadrado, 1 menos alfa ao quadrado, 1 menos alfa ao quadrado. Posso fazer isso? Não tem problema nenhum, tá certo? Igual multiplicar por 1, sim? Os dois termos estou multiplicando por 1. Muito bem. Agora eu vou abrir tudo isso aí, ó. Isso aí é igual, ó. Então eu vou ter, ó. Note que agora esse termo aqui é igual a esse termo aqui, tá certo? Posso colocar em evidência, não tem problema nenhum. Então, eu vou ter, só abrindo cada um deles, 1 mais 2 alfa mais alfa ao quadrado, que multiplica 1 menos 2 alfa mais alfa ao quadrado. E o de cima eu vou ter o primeiro termo, 1 mais 2 alfa mais alfa ao quadrado, menos, né, esse menos aqui, ó. Menos 2 alfa mais alfa ao quadrado. Beleza? É uma continha meio chata aí, tem que fazer. Igual, igual. Só estou fazendo a conta desse termo aqui, ó. Lembre-se, só estou trabalhando esse cara aqui, ó. Meu campo elétrico é esse termo que eu estou trabalhando, vezes kq sobre z ao quadrado. Muito bem. Ó, aqui, se você olhar, ó, você vai ter 1 aqui e menos 1 aqui. Cancela, tá certo? Eu vou ter alfa ao quadrado e vou ter menos alfa ao quadrado. Cancela. Vou ter 2 alfa e aqui vou ter 2 alfa também. Então, no fundo, aqui vai ficar 4 alfa. Ok? Na parte de baixo, eu vou ter, vamos fazer distributiva aí, vai dar um trabalhinho, vai ficar 1 menos 2 alfa mais alfa ao quadrado, que é o 1, multiplicando todos esses termos aqui. Agora o 2 alfa, multiplicando todo mundo. Mais
2α menos 4α ao quadrado mais 2α ao cubo. Agora o alfa ao quadrado multiplicando todo mundo. Mais alfa ao quadrado menos 2α ao cubo mais alfa a quarta. Todo mundo acompanhou aí? E em cima, né, como a gente fez as contas, já dava 4α. Agora vamos começar a cancelar os termos aqui, ó. O menos 2α aqui, ó, vai embora com mais 2α. O 2α ao cubo vai embora com menos 2α ao cubo. Então, no final das contas, eu vou ter aqui isso aí igual a 4α sobre 1. Tem alfa ao quadrado aqui, tem alfa ao quadrado aqui. Deixa eu ver, mais alfa ao quadrado, mais alfa ao quadrado. Tá certo? Parece que eu errei alguma coisa. Ah, não, ó. Tem aqui alfa ao quadrado e menos 4 alfa ao quadrado. Então aqui aparece menos 2 alfa ao quadrado. Tá certo? E mais alfa quarta. Sim ou não? Beleza? Então no final das contas, isso aqui dá 4 alfa sobre 1 menos alfa ao quadrado, tá certo? Porque fica 1 menos 2 alfa ao quadrado mais alfa quarta. Tá certo? Então, se a gente olhar agora o campo elétrico, substituindo isso aqui no... sobe aqui. O campo elétrico, então, está aqui meu campo elétrico, ó. Ele vai ficar igual e fica igual a... Vamos lá, o que aparece aqui na frente do campo elétrico? Kq sobre z ao quadrado. Kq sobre z ao quadrado vezes 4 alfa. Quanto vale alfa mesmo? Vamos ver o alfa. D sobre 2z. D sobre 2z dividido por 1 menos D sobre 2z ao quadrado, tudo isso elevado ao quadrado. Muito bem. Bom, só simplificando as coisas, eu vou ter aqui que o meu E é igual a 2K Q sobre Z ao cubo, certo? Porque tem Z aqui, ó, e tem Z ao quadrado aqui. Então fica 2, o 2 vem da onde? Vem daqui, ó, 4 dividido por esse 2. Isso tudo vezes D dividido por 1 menos D sobre 2Z ao quadrado. Opa! Tudo isso elevado ao quadrado. Esse é o campo propriamente dito, tá certo? Daquelas duas cargas. Mas como eu disse, o nosso foco principal
Aqui é o Z, né? Só para deixar bem claro aqui. Como eu disse, o nosso foco principal, e em geral, a gente está interessado nos efeitos elétricos de um dipolo, tá certo? Apenas a distância relativamente grandes em comparação com a distância das duas cargas. Ou seja, como eu já disse para vocês, a minha ideia é que o Z seja muito maior do que o D. Então, se o Z é muito maior do que o D, esse termo aqui, ó, pensa só, o D vale 1000. Aliás, o D vale 1. O Z vale 1000. Então fica 1 dividido por 2000. Aí eu pego esse número e levo ao quadrado ainda. Tá certo? Então vai ficar 1 dividido por 1.000.000. Vai ficar 1 menos 0,00000001. Então, eu posso simplesmente ignorar esse termo no limite em que o Z é muito maior que D. De forma que o meu campo elétrico produzido por um dipolo, ele é igual a 2kq D sobre Z ao cubo. Esse aqui é o nosso resultado principal. Geralmente, o produto QD define o dipolo, tá certo? Então, o momento de dipolo P é o que a gente define como sendo QD, tá certo? De forma que o meu campo elétrico E, ele é igual a 2kP sobre Z ao cubo. Isso no eixo, tá certo? Eu tenho uma carga aqui, negativa, positiva. Tá aqui o meu dipolo. No eixo, o meu campo elétrico vale 2kP sobre Z ao cubo, onde o P é Q vezes D, tá certo? Se atentando que essa distância aqui, ó, é muito maior do que essa distância aqui. Esse resultado é extremamente importante. Moléculas aparecem assim, tá certo? Moléculas chamadas moléculas polares, elas têm dipolo induzido nelas. Então, o campo elétrico produzido por essas moléculas são descritos dessa maneira, tá certo? Tem várias observações importantes em relação ao campo elétrico produzido por um dipolo. O sentido do P especifica a direção, a orientação do dipolo, tá certo? Então, o sentido de P especifica a orientação do dipolo. Quando a gente está muito longe do dipolo, não é possível determinar quem é Q e quem é D. Então a gente simplesmente fala, ó, existe um dipolo P lá. Não se entra no mérito de falar qual é a carga, qual é a distância. Para todos os pontos distantes, e aqui é muito importante, essa é a grande propriedade do dipolo, o campo elétrico ele é proporcional a 1 sobre Z ao cubo. Lembra? De uma carga pontual caía com 1 sobre R ao quadrado, você lembra? O campo elétrico caía com 1 sobre R ao quadrado de uma carga pontual. De um dipolo, ele cai como 1 sobre R ao cubo, certo? Ou seja, o campo elétrico morre muito mais rápido de um dipolo elétrico. Por quê? Porque de fato você tem uma carga positiva e uma negativa. Quando você está muito longe, você não consegue nem distinguir as duas, é como se não tivesse carga nenhuma. Praticamente elas estão se cancelando as duas cargas, estão num espaço sem carga, praticamente. Certo? Agora uma carga pontual não, uma carga pontual, por mais longe você vá, você está ela lá. Então é natural que esse campo caia mais rápido. Ele cai com 1 sobre Z ao cubo, tá certo? Esse é o grande, vamos dizer, informação que precisa estar presente. Cargas pontuais, campo elétrico cai com 1 sobre R ao quadrado. De um dipolo, cai com 1 sobre R ao cubo, tá certo? Então o campo elétrico de dipolo decai mais rapidamente que o campo elétrico de uma carga pontual. Ok? Então, por favor, refaça essas continhas aí. É uma boa lição de casa e vai te dar alguns insights matemáticos e uma compreensão um pouco mais a fundo que nesse dipolo. Ok? Tem exercícios para fazer, mas eu passo a lista na semana que vem.
Um abraço, a gente para aqui, continua então na semana que vem.